Então, pessoal, estamos de volta. Espero que todos tenham passado bem esse período que a gente ficou afastado. Desta vez a gente vai falar na unidade 3 sobre os riscos de emprego de máquinas e implementos agrícolas. A gente começa relembrando aos senhores, senhoras e senhoritas da NR12. A NR12 ela trata justamente disso, dos riscos de operação de máquinas, tá bom? Se vocês acompanharem aí nos slides que vocês receberam, olhem aí no slide 8. No slide 8, eu já começo a falar sobre as causas de acidentes com equipamentos agrícolas. Vocês já observem aí algumas gravuras onde você tem aí as fotos de alguns acidentes, tá bom? Então existem alguns fatores de riscos que precisam ser elencados para que vocês tenham ciência dos riscos em demasia que tem na área de equipamentos. São os fatores ambientais, os fatores pessoais e os fatores relacionados com a própria atividade. Essa relaçãozinha está aí no slide 9, que vocês estão acompanhando, certamente, tá bom? No slide 10 eu falo sobre os fatores ambientais, começando aí pelas condições climáticas, que a rigor são o calor, o ruído, a poeira, a exposição ao cheiro do agrotóxico, da nuvem de agrotóxico, são as condições ambientais que cercam e que são características do ambiente agrícola, tá? A gente pode até considerar isso como uma diversidade quase que natural, mas que podem ser evitadas, podem ser controladas, utilizando equipamentos de proteção individual, que está lá na NR6, e utilizando equipamento de proteção coletivo, que você pode ver em duas NRs. Você pode ver na NR18, que trata dessa parte, e na NR31, que trata especificamente da área rural. O calor, o ruído e a vibração completam os fatores ambientais de risco que precisam ser controlados. E aqui, pessoal, vale uma chamada de atenção bem interessante. Os equipamentos, as máquinas mais novas, hoje estão equipadas com o cockpit, que é o local onde fica o operador de máquina. Ele é hermético e é refrigerado, tá? Então, se ele é hermético e se ele é refrigerado, ele já compensa aí as condições climáticas, o calor, tá? E o ruído que vem de fora. É preciso a gente lembrar também que as poltronas, o próprio equipamento em si, ele é cheio de amortecedores, o que também compensa a vibração dos fatores ambientais. No slide 11, nós temos os fatores pessoais, que quer queira ou quer não, eles são muito preocupantes e a gente precisa estar muito atento a essas questões. Você, como técnico de segurança do trabalho que será, precisa ser muito observador e se antecipar aos fatos que podem se transformar em acidentes, como por exemplo o mau humor, a questão de abalo psicológico de determinadas pessoas. Então vejam aí, atividades insalubres, que eu já enumerei, são os riscos ambientais que eu falei agora há pouco, as relações interpessoais, isso é muito problemático, tá, pessoal? De colega para colega, de patrão para subordinado, para colaborador. Isso traz realmente consequências funestas e a gente precisa estar o tempo todo atento a essas questões. A parte organizacional e principalmente a questão do assédio moral. É muito comum, pessoal, o estresse do ambiente de trabalho pode produzir tratamentos insípidos entre pessoas que trabalham no mesmo ambiente. Não necessariamente entre pessoas hierarquicamente diferentes. Elas podem ser da mesma hierarquia. Mesmo assim, há um tratamento insípido, um tratamento mal educado, déspota. Então, a gente precisa estar o tempo todo atento. É para isso que existe o DDS. Vocês, como técnicos de segurança do trabalho que serão, vocês serão anjo da guarda desse pessoal. Tá? Não serão babás, serão anjo da guarda, o que é diferente. No slide 12, eu relaciono aí os fatores que tem a ver com a própria atividade, como por exemplo a rotina excessiva de trabalho. Isso não é raro. A questão ergonômica, imaginem vocês estão vendo aí no slide 12, essas duas senhoras aí na enxada, tá? Essa postura delas que está aí é uma postura que vai
produzir resultados ruins no final do dia. Elas vão sentir dores lombares, dores musculares, dores cervicais. Então a questão ergonômica é muito importante e precisa ser trabalhada. Evidentemente que você, como técnico de segurança do trabalho, vai fazer um programa junto com o médico do trabalho, lá do PCMSO, para tentar evitar essas questões que a gente está relacionando aqui. Ferramentas inadequadas, condições de maquinário, todas essas questões aí estão relacionadas com a própria atividade do colaborador lá na região do campo, lá na região onde ele atua como agropecuarista, tá bom? No slide 13, eu tenho aí uma chamada de atenção importantíssima, como por exemplo, os acidentes mais comuns com máquinas acontecem com os tratores, tá? Mais de 50%, segundo as estatísticas do Ministério do Trabalho, mais de 50% dos acidentes com máquinas envolvem tratores. Por isso é que eu estou chamando a atenção de vocês também para essa questão aí, tá? Então, logicamente, você vai ter o trator, você vai ter a máquina com pá de elevação, você vai ter os implementos agrícolas que serão acoplados a essas máquinas. Então, você precisa analisar todas essas questões, tá? Porque são possibilidades diferentes. Então, para isso, você vai ter que buscar soluções diferentes e específicas para minimizar as possibilidades de risco. E se o acidente acontecer, tentar minimizar as consequências desse acidente. Não esqueçam que uma das ferramentas importantes que vocês podem utilizar é o DDS. Lembram do que é o DDS? O DDS é Diálogo Diário de Segurança, onde você vai poder estar o tempo todo alertando os seus colaboradores dos riscos relacionados com máquinas. Eu queria também chamar a atenção dos senhores, das senhoras e das senhoritas, que todo operador de máquina precisa ter curso específico. Ele precisa ter certificação de operador de máquinas pesadas. Aqui em Teresina, o SESC Senat, que fica na Praça do Liceu, é que oferece esse curso para as empresas. Então você fique esperto, você fique atento e verifique se aquele operador ele está apto, ele foi treinado para fazer aquele tipo de serviço. Fora isso, você tem que verificar o CNH e, logicamente, direção defensiva, os exames médicos obrigatórios determinados pelo PCMSO, e todas essas questões precisam estar o tempo inteiro em controle, tá bom? Você, como técnico de segurança do trabalho, também será responsável por essas questões, tá? Aí no slide 15, eu relaciono alguns dos acidentes mais comuns com tratores, como, por exemplo, tombamento lateral, queda de roda em buracos, tá? Afundamento de rodas em lama, e eu queria chamar a atenção para essa questão. É muito comum a gente ver como as pessoas são solidárias. Um veículo como esse, ele atola e vai aparecer um monte de gente, uma porção de gente para tentar ajudar. Alguém vai colocar lá uma madeira, uma tábua embaixo da roda para dar firmeza para que ela saia do atoleiro. Isso não deve acontecer. Você deve sempre chamar a atenção dos colaboradores, dos seus colegas de trabalho, para evitar esse tipo de atitude, porque vai que nessa tentativa de sair, o veículo joga longe essa tábua, joga longe essa madeira, e isso vai certamente atingir alguém e poderá produzir um risco aí, um acidente que não estava previsto naquele momento. Então o melhor mesmo é você trazer um outro veículo, de preferência um trator com tração nas rodas, e utilizar aí um cabo de aço para fazer o resgate do veículo atolado. Aí no slide 16 eu tenho mais alguns acidentes comuns que você costuma ver aí no interior. Deslocamento e frenagem brusca em alta velocidade, isso é muito comum. Eu queria chamar a atenção dos senhores, das senhoras e da senhorita, que esses tratores ele tem 2 pedais de freios, uma para cada roda traseira. Então esses 2 pedais eles precisam estar unidos, porque se eles não estiverem unidos, vai que o cara aperta um freio só. O que vai acontecer? Ele vai travar uma das rodas só e vai produzir o efeito peão. Esse trator vai girar e vai produzir aí um acidente. Então fique esperto, chame a atenção do seu colaborador, veja se ele foi treinado e se ele conhece essas particularidades da operação de máquinas pesadas, tá? Presença de pedras e obstáculos no percurso. Aí são alguns acidentes comuns com tratores. Aí no slide 17 eu já mostro para vocês alguns cuidados que precisam ser tomados
pelos operadores de tratores ou de máquinas agrícolas. E eu quero chamar a atenção de vocês outra vez para o seguinte fato: esse pessoal deve ter sido treinado, eles têm que passar e ser aprovado em curso próprio para operadores de máquinas, tá bom? Então veja você aí, ajuste do assento. É preciso lembrar que existe aí uma rotatividade por escala dos operadores de máquinas. Um operador termina a sua escala, vai embora e vem um outro operador para pegar o mesmo trator. É claro que as condições das pessoas são diferentes. Um é mais alto, outro é mais baixo. Isso vai fazer uma diferença. Então você vai ter que orientar o seu colaborador, e ele já deveria saber disso, que no momento em que ele entrar no trator, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ajustar o assento, vai verificar os retrovisores, vai verificar o alcance dos controles manuais, verificar todas essas questões, tá? E fora isso, ele precisa sempre dar uma volta, isso é muito comum, a gente recomenda a todos os motoristas, dar uma volta em torno do equipamento para verificar se há pessoas ou se há algum tipo de obstáculo que precisa ser retirado, tá? Esses são alguns cuidados que a gente recomenda e estão aí no slide 17 e também no slide 18. Ligar trator em local fechado é no mínimo um contrassenso, evitar que isso aconteça. Se tiver no tráfego de estradas, os pedais de freio, como eu já falei antes, eles precisam manter-se unidos. Já sabem a história das rodas traseiras, tá? Cada roda traseira tem um pedal específico. Para o trabalho no campo, sim, você destrava os freios para facilitar as manobras. E se estiver trabalhando com terra solta, não. Nesse caso, você usa os freios para ajudar as manobras. Todas essas questões que eu estou levantando aqui, pessoal, deve ser do conhecimento dos tratoristas, dos operadores de máquinas. Você, como técnico de segurança do trabalho, só vai alertá-los para essas questões. Você não vai ensinar nada para eles, tá? Você vai apenas lembrá-los dessas recomendações que certamente eles receberam no curso de treinamento de operadores de máquinas. Muito bem, pessoal, tem uma outra recomendação que está aí no slide 21, que eu não poderia deixar de falar, que é a questão de você descansar o seu pé esquerdo na embreagem. Isso acontece com os motoristas, comigo mesmo já aconteceu muito, tá? Então a gente deve recomendar o tratorista não fazer isso, porque isso vai oferecer aí, vai produzir aí um desgaste prematuro do equipamento, tá? Então, isso não deve acontecer na operação de máquina. E no momento em que estacionar o veículo, o trator, você tem que fazer o quê? Você tem que travar o veículo, você tem que puxar o estrangulador, que o pessoal chama de afogador, tá? Você tem que tirar a chave desse veículo, logicamente, antes disso, baixar o hidráulico. Se tiver algum equipamento hidráulico, baixar o hidráulico. Todo mundo sabe que a força da gravidade traz tudo para baixo. Então, você não vai deixar esse hidráulico levantado. Você vai baixar e estacionar com ele ancorado em terra. Eu chamo a atenção dessas coisas, pessoal, porque outro dia eu estava passando ali numa avenida grande aqui de Teresina e eu vi isso, um veículo do lado com a placa Vente, só que o cara deixou o veículo com o hidráulico levantado. Veja que risco ele proporciona às pessoas que passam ali perto. Então a gente deve sempre estar chamando a atenção do tratorista, do operador de máquina, para que essas providências sejam tomadas no momento em que ele estacionar o veículo. Não podemos deixar também de lembrar que você tem que colocar calço em todas as rodas dos veículos para evitar que ele se desloque em um momento inadequado. Mesmo que seja em declive ou aclive ou mesmo em terreno plano. Em qualquer situação como essa, você tem que usar calço. Coloque calço nas rodas para evitar que esse veículo se desloque sozinho pelo efeito da gravidade, tá bom? Então, calçar o veículo sempre no declive ou no aclive ou mesmo no terreno plano. E se tiver implemento agrícola, que esses implementos agrícolas também sejam calçados. Vai que você desacopla esse implemento agrícola e ele sai escorregando sozinho. Você vai conseguir segurar esse veículo? Não vai. Você vai conseguir segurar esse implemento agrícola? Não vai. Então isso poderá produzir um acidente, poderá matar uma pessoa, poderá destruir algum bem, uma casa ou qualquer coisa assim. Então, antes de desacoplar o implemento agrícola, calce esse implemento agrícola de modo que ele não escorregue. Não esqueça disso. Eu não estou falando você que vai pedir
e vai orientar os seus colaboradores para que essas providências simples que podem evitar acidentes sejam tomadas. Isso a gente chama de quê? A gente chama de prevenção, tá? Não se esqueçam, prevenir é melhor do que remediar, principalmente se houver vítima na história que a gente está contando, tá? Além de tudo isso, pessoal, a questão da manutenção dos veículos precisa estar sempre em controle. Você tem que estar sempre com a ficha da oficina em suas mãos, verificando se a manutenção daquele veículo está de acordo com o que foi determinado pelo manual do fabricante. Por tudo isso, pessoal, eu queria também chamar a atenção, indo lá para o slide 37, das principais causas que produzem acidentes no campo. São os atos inseguros e as condições inseguras. É preciso a gente ter aí uma ideia do que seja um e do que seja outro. Atos inseguros são atitudes do colaborador. Essas pessoas que tomam uma ação, uma decisão errada. Imagine, por exemplo, o equipamento quebrado, o trator sem freios. O colaborador, mesmo sabendo que ele está sem freios, ele usa o equipamento. Isso é um ato inseguro. E a condição insegura? A condição insegura é a condição do trator, nesse exemplo que eu citei. Então, o trator sem freios é condição insegura. O colaborador utilizar o trator sem freios é um ato inseguro. Se você unir o ato inseguro com a condição insegura, isso certamente vai produzir perigo, e esse perigo pode transformar-se em acidente. E é isso que a gente tem que evitar. O nosso papel, o papel do técnico de segurança do trabalho, é tentar evitar que os acidentes aconteçam. Para isso, a gente tem que estar atento e estar o tempo todo conscientizando e protegendo os nossos colaboradores e colegas de trabalho. Fui claro? Espero que vocês tenham entendido toda a mensagem desta aula. Nos encontraremos outra vez no quarto módulo, na quarta unidade curricular. Muito obrigado a todos. Até a próxima.